Pronto, agora estamos sendo gravados. E parece bobagem isso, né? Mas realmente essa solicitação, ela se faz necessária porque em tempos de EPD, vocês não sabem o que pode vir aí de uma gravação indevida, né? Então vamos seguir o que diz a lei, né? Então, muito obrigado aí Sim, pela presença de vocês. Eu sei que uma sexta-feira não é fácil, né? Não é o dia mais indicado para esse tipo de coisa, né? O pessoal está aí sextando e a gente está tentando trabalhar, né? Vamos tentar ser bem objetivo aqui, justamente para não tomar tempo de vocês, porque todo mundo acha que está precisando descansar. Vou me apresentar rapidamente. Eu já me vi, né? Claro, né? Eu sou marido da Mirene, né? Mas profissionalmente eu nunca comentei com ninguém. Eu sou oriundo da área de tecnologia, trabalhei durante 30 anos aí em grandes empresas na área de tecnologia, comecei em 1980, faz tempo isso, né? E segui assim até 2010. Minha última função, eu era CEO numa multinacional suíça, para a região de Latinoamérica, e a partir desse período comecei a trabalhar por conta própria, sempre com o Google, né? Então, nós vamos falar aqui, hoje, sobre como ganhar dinheiro com o Google, e de uma maneira bem realista, né? Nada daquelas coisas mágicas que os caras prometem, de ganhar dinheiro sem fazer nada, ficar vendo vídeo. Se existe esse tipo de coisa, eu desconheço, tá? Então, aqui a gente vai falar de uma coisa concreta, de uma coisa realista, de uma coisa alcançável, mas principalmente de algo que respeita a realidade de vocês. Eu sempre comentei com a Mirene que eu acharia interessante se a gente conseguisse, de alguma maneira, oferecer também uma fonte de renda, porque é aquilo, né? A mulher, ela vê mais o lado humano, mais o lado emocional, e o homem vê a questão da grana sempre, né? Então, está sempre preocupado, como é que eu pago as contas, como é que, né? E a gente sabe que a vida não está fácil. E com os nossos filhos, né? Não está barato, né? Qualquer coisa aí, ninguém está assim muito preocupado, com dó, né? Então a gente tem que buscar uma alternativa dentro da nossa realidade. A Mirene, até o nascimento da Charlotte, ela trabalhou um tempo comigo, né? Era uma excelente vendedora, mas teve dia da Mirene, tipo, sair de um cliente, era uma pizzaria grande, uma rede de pizzarias grande na Zona Oeste, saía 11 horas da noite, o contrato assinado, tudo bem, né? Mas algo que hoje em dia, claro, não é mais compatível. Então, ela teve que abrir mão desse talento, né? Dessa fonte de renda, porque teve que se dedicar a uma nova realidade. E quantos outros pais e mães não vivem uma situação parecida, né? Tinham, tem um talento nato para determinada coisa, seja o que for essa coisa, e de repente tiveram que abrir mão porque surgiu aí uma realidade diferente. E é claro que a gente priorizar a nossa carreira, a nossa profissão, o nosso bem-estar e o dos nossos filhos, a gente sempre vai optar pelos filhos. E eu vinha pensando justamente nessa situação, como é que nós poderíamos, né, oferecer alguma coisa que ajudasse a mudar esse cenário, e dentro da realidade de cada um. O que eu vou propor aqui hoje para vocês, e eu vou ser bem sincero, é algo que vocês podem fazer. Eu vou dar uma exagerada, mas aquele maluco que, tipo assim, pô, eu estou precisando muito, eu quero muito, né? Sendo bem realista, se o cara pegar ali, o cara que eu digo, a pessoa, né? Pegar ali realmente com vontade, tá? Faz R$ 8.000 mês. Se a realidade da pessoa é outra, se a realidade da pessoa é ter ali, de repente, meia hora por dia, talvez faça R$ 400 mês.
Cada um sabe onde o calo aperta, cada um sabe o tempo que pode dedicar, cada um sabe, né? Então, esse é um negócio que serve para qualquer realidade. Vocês vão definir como vocês vão trabalhar, né? Eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês duas, né? A Mirene já cansou de ouvir isso, então não vale ela responder, mas vou dar para vocês duas. Se eu perguntar para vocês se vocês passam mais tempo no Instagram ou no Google, é óbvio que vocês vão falar Instagram, não é verdade? Sim. Muito, né? E assim é o Brasil, assim é o mundo, né? Quando você pega tempo de tela de Instagram, TikTok e tempo de tela de Google, óbvio que o tempo de tela de Instagram e de Google, de TikTok e Facebook é infinitamente maior. Então, teoricamente, né, se você tivesse um negócio, sei lá, se tivesse uma pastelaria, né, onde vocês investiriam na divulgação? No Instagram, correto? Correto. Eu queria que vocês, então, me respondessem outra coisa. Na hora que vocês estão precisando de alguma coisa, vocês vão precisar do encanador, tá? Estourou um cano aí. Vocês usam o Instagram ou usam o Google? Google. Exato, né? Porque existe uma diferença gigantesca, né, na questão do momento de consumo. Instagram é diversão, é distração, é você ficar ali, né, você está matando o tempo, você não está procurando alguma coisa. Quando aparece, eventualmente, né, uma publicidade por interrupção, pode ser que você fale assim, que bacana isso, deixa eu ver, né? E aí você clica, a pessoa te responde, e aí você acaba, porque você não está no momento de consumo. É muito difícil, sabe? Se a Tatiane tiver, claro, quem mulher não gosta de um vestido legal? Pô, se a Tatiane está ali perdendo tempo, está ali, sabe? Sem ter o que fazer, de repente aparece um vestido super legal, deixa eu ver. Aí ela descobre que esse vestido custa 450 pau, vai ficar nisso. Agora, se ela tem um casamento marcado, e ela vai procurar vestido para alugar no Google, e ela achar um lugar, a chance dela fechar esse vestido é muito maior. Então, infelizmente, né, os pequenos e médios negócios não conseguem ter essa visão. Tanto que, se vocês verem, vocês nunca vão ver propaganda de gente grande no Instagram. Vocês não veem a Volkswagen, Bradesco, né, uma Nestlé. Você nunca vê diretamente nada desses caras, porque esses caras sabem que isso é quase que ineficiente. Eu não digo que não devam fazer a propaganda, mas, né, é quase como jogar dinheiro fora. Quando você fala no mercado digital, existem duas formas de você conseguir, quer dizer, existem mais, mas as duas principais formas de você conseguir divulgar um negócio, né, é através do tráfego orgânico e através do tráfego pago. O orgânico no Instagram, por exemplo, seria assim: eu crio um perfil, chamo a Tati, chamo a Patrícia, chamo a Mirene, vocês seguem o meu perfil. Aí, quando eu tenho lá uma novidade, eu publico, aí aparece no feed de vocês, que bacana, né, muito legal. Se vocês só me seguissem, só que vocês seguem mais 1.000 pessoas, que também estão publicando toda hora alguma coisa, fora o que o próprio algoritmo manda. Então, falta feed para tanto seguidor. Então, mesmo que eu publique alguma coisa, não quer dizer que eu vou aparecer para vocês. Então, orgânico em rede social, ele praticamente não existe. Se você não tiver 400, 500 mil seguidores, sabe? Eu tenho 20 mil seguidores, né? Legal, é um bom número. Mas desses 20 mil, aposta aí que 3 mil vão ver seu feed, não mais do que isso. Por quê? Porque não tem, é matemático, sabe? Não tem tempo. Por quê? Vocês me seguem e seguem mais 1.000, todo mundo é assim. Onde você bate aí, o cara tem lá 500 seguidores e segue 1.500. Segue o cara da academia,
segue o cara do BBB, segue o cara... Esses caras produzindo conteúdo mais do que você quase não aparece. E quando você fala em tráfego pago, eu vou funcionar para aparecer, você tem um desafio que é a questão da definição de perfil. Para quem que eu vou aparecer? Eu trabalho muito com marketing médio, né? E eu sempre falo, o que é um paciente para um dermatologista? Eu acho que é uma mulher acima dos 60, que de repente está preocupado com as primeiras rugas, né? Então quer dizer que um cara de 25 não é. Ele pode estar com uma mancha lá e ele não... Né? Como é que você define um perfil? O que você usa? Eu quero só gente que mora em São Paulo. Tá bom. São Paulo moram 12 milhões de pessoas. E aí? Aí você vai pegar aquele cara que não está nem aí com plano de saúde, com dermatologista, e você está aparecendo lá para ele. E o cara está só rolando e seu dinheiro indo embora. Né? O Google é diferente. Se você aparecer para quem, por exemplo, estiver na Lapa e procurar por um dermatologista, a sua chance de conversão, que é o que interessa na internet, se eu quero vender alguma coisa, eu não quero pescoço, eu não quero gente, que bacana, eu não quero curtidinha. Sabe, a gente cansa de ver gente que coloca, posta, são sempre as mesmas curtidas, são dos amigos, da família. Aquilo não paga boleto. A Enel chega aqui, né? Eu não consigo chegar a mostrar meu perfil e falar aqui, você viu essa postagem? Tive 40 curtidas. Opa, então vou te dar um desconto. Não funciona assim. Se eu não pagar, eles vão cortar. Né? Então, por isso que o Google é a plataforma de gente grande, é a plataforma de quem quer vender. Agora, o jogo ficou mais pesado com a chegada das inteligências artificiais. O próprio Google teve que se adaptar a isso, porque isso mudou o jogo. Depois de 25 anos, finalmente o Google bateu de frente com o concorrente. Alguns concorrentes, o que é pior, né? Porque se você fizer uma pesquisa no ChatGPT, por exemplo, eu preciso trocar o pneu do meu carro. Aonde você recomenda com preço barato? Ele só volta a comprar para você. E agora estão surgindo agentes que eles até compram. Eles até compram. Tem o Nanobolt que está sendo lançado, que até ontem chamava Nanobolt, que agora está mudando o nome desse negócio, né? Que ele compra para você. Se você der os devidos acessos, ele passa o seu cartão. É uma coisa assim, né? E o pessoal ainda achando que você tem que aparecer no Instagram, que você tem que sair dançando no TikTok, né? E o que a gente faz? A primeira coisa, a gente tem que entender a realidade desse pessoal, tá? Eu estou falando de pequenos negócios locais, eu estou falando de profissionais liberais, eu estou falando de prestadores de serviços, eu não estou falando de Carrefour, eu não estou falando não, né? Eu estou falando de PME. Eu estou falando da farmácia do bairro, estou falando da Pague Menos, eu estou falando da adega, eu estou falando do cardiologista, eu estou falando da manicure. Esse é o nosso público. Esse é o público que está perdendo tempo e dinheiro no Instagram e não entende por que não funciona. Por que o seu restaurante do lado está cheio de... Estou falando da mulher que entrega Marmitex. E para esse pessoal, né, vamos entender o seguinte, esse pessoal normalmente não tem site, esse pessoal normalmente não tem perfil no Google Meu Negócio, esse pessoal não tem nem noção, né, de como o Google faz diferença. Essa é a realidade. Já aconteceu, uma vez eu perguntei, vou pegar o exemplo aqui, a Mirene, tá?
Ô, Milene, o que que você faz? Ah, eu tenho uma associação de apoio a pais atípicos. Ah, que bacana. E se eu pesquisar por isso aqui, você aparece? Ah, apareço sim, ó, põe aí, eacha.com.br. Se o mundo conhece eacha, maravilha, já basta. Mas não é assim que funciona. Uma pessoa que, por exemplo, está procurando esse tipo de trabalho, ele vai fazer uma pesquisa, onde ele vai colocar, preciso de uma entidade de apoio a pais atípicos. E se a Milene não tiver um posicionamento, a Milene não vai aparecer para essa pessoa. Simples assim. Só que para esse público, a gente tem que ter um outro diferencial, né? A gente tem que ter um diferencial custo. Porque se for caro, os caras correm. E Google, normalmente, é associado com algo caro. Google, normalmente, passa a sensação de que vai ser algo, né, caro. E se você não souber fazer, realmente é. A maneira mais fácil de você conseguir uma divulgação no Google é você contratar uma campanha de tráfego pago, que chama Google Ads. Você configura uma campanha, você define palavras, negativa termos, define regiões, define o leilão por clique, e aí as pessoas vão, né? E cada clique custa um X, mas são pessoas que estão procurando. Então, o pessoal mais estabilizado usa muito isso, porque funciona. Funciona muito. Muitos negócios se transformaram com isso. Só tem um probleminha, né? É caro e é complexo. Se você ligar para o Google, eles vão falar para você assim, ah, nós te damos apoio. Vai tentar fazer. Vai tentar fazer. Eu tive uma cliente, isso tem muitos anos, ela tinha uma loja chamava Truman, essa loja. E ela fazia campanha, né? Estava uma loja dentro de um shopping. E algum gênio, disse para ela que Truman deveria ser uma boa palavra se alguém procurasse por aquilo que ela faz. Legal. Morreu um ator, acho que ele se suicidou, se eu não me engano, chamava Truman Capote. Se eu não me engano, era esse o nome. Né? Ela perdeu 17 mil reais numa noite, porque ela tinha um cartão de limite aberto, né? Porque todo mundo que clicava Truman, aparecia ela. A gente conseguiu recuperar, conversando, tá? Justificando com o Google é super correto, né? Ficou caracterizado como... Mas imagina o susto dela. Porque alguém disse para ela que, ah, põe Truman aí que vai ser legal, né? E não foi. Então, a gente tem que oferecer alguma coisa que seja acessível para essas pessoas. Porque a primeira coisa que a pessoa ouve é a grana. Né? Você vai falar Google, não sei o quê, e o cara está pensando só em dinheiro. Nossa, lá vem, o cara vai pedir uma fortuna. Então, a nossa proposta é uma proposta de R$ 1 por dia. E eu acho que aí fica mais fácil, né? Se o cara não tiver R$ 1 por dia para o negócio dele, ele não pode ter um negócio. Não é verdade? Porque nós vendemos um pacote que custa R$ 360 e fica um ano ativo. O ano tem 365 dias. Se custa R$ 360 para o ano todo, é menos do que R$ 1 por dia. E a cada venda que vocês fizerem, né, vocês vão ter um retorno de R$ 200. Por isso que eu falei, né? Se a gente pegar alguém aqui que, tipo, ó, eu tô num perrengue doido, eu tô precisando trocar de carro, eu tô precisando, né? Não é nada impossível vender 2 por dia. Quando, tem muitos anos também isso, eu tentei montar times de venda, né? E eu treinava o pessoal, né? E eu saía para a rua com eles para mostrar como é que era, né? E não era esse valor baixo, não, tá? Não era esse valor baixo.
né? Eu cheguei a vender 3, treinando. Com 2 caras do meu lado, eu cheguei a vender 3, né? Eu nunca fui vendedor. Eu não sou vendedor, eu não sou simpático, eu não sou um cara sorridente, eu não sou um cara agradável, então, né? Eu sou apenas, eu sei bem o que eu estou falando. E eu estou ali para, tipo, oferecer alguma coisa que funciona, não estou para fazer amizade. Até hoje, quando alguém assim, eu tenho clientes de 15 anos, né? E até hoje, quando o pessoal, assim, eu tenho clientes, para vocês terem uma ideia, nossa, no Mato Grosso, nossa, em todo canto do Brasil, né? Já tive de fora também. E quando alguém me pede reunião presencial, assim, eu sempre falo, cara, pra você me tirar daqui, tem que justificar muito, porque não vai fazer diferença. Eu ir até você aí, não vai fazer o negócio funcionar mais do que eu estando aqui. E você quer o quê? Você quer um negócio funcionando, você quer um abraço. Você quer um abraço, fala, quem sabe eu vou te dar um abraço. É diferente, você está carente, né? Não dá nada. Então, vocês podem fazer esse trabalho totalmente online. Hoje em dia, isso é muito mais. Não tem. E como é que é esse trabalho? Né? Eu entendo que vocês deveriam começar com aqueles que vocês já conhecem. Né? Eu não vou passar agora, senão a reunião vai ficar muito longa. Né? Mas vocês vão ter material conceitual do que funciona, né? Não tem, vocês vão ter exemplos, o mais importante é isso, vocês vão ter exemplos. Vocês vão chegar para o cara, por exemplo, e vão falar assim, entra no Google aí e coloca, compro ouro em Osasco. Tem um site escrito aí, valor, que está em primeiro, então, esse site é meu. Agora coloca aí, para-brisas em Cotia. Tem um site aqui, Valor Mais? Tem, então, esse site é meu. Né? Coloca aí, Salão de Festas no Rio Pequeno. Tem um site aí em primeiro? Tem, Valor Mais, esse site é meu. Todos esses caras são encontrados no Google através do nosso trabalho. Porque daí, quando a pessoa clica, né, abre lá uma página do cara, falando o que o cara faz, botão de WhatsApp. Esse cara, por exemplo, do vídeo dos para-brisas, de Cotia, eu acho que ele tem 2, 3 orçamentos por dia. Né? 2, 3 orçamentos por dia. Então, vocês vão poder mostrar, e o trabalho, ele é muito simples. Por quê? O que vocês vão fazer? Vou compartilhar aqui, aí vocês vão entender melhor. Agora eu não vejo vocês, então se vocês falarem alguma coisa, vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Né? Sim. Ele vai ter que preencher isso aqui. O nome dele, qual é o estabelecimento dele, qual é o e-mail, né? Porque vocês vão chegar Certo. por ali, o telefone, o endereço completo, né? Porque para nós é muito importante esse tipo de coisa. Os caras, quando parecem, têm preguiça até disso. O que ele quer vender? Ah, eu quero vender conserto de máquina de lavar louça. Legal. Qual região você pretende atender? Né? Comece pelo micro para chegar ao macro. Então, aqui, eu vou dar um bom exemplo para vocês. Se vocês encontrarem uma dedetizadora, vocês vão chegar para o cara e vão falar assim, o que vocês querem atingir? São Paulo. Ah, São Paulo, tá bom. Então, por R$ 360 por um ano, você quer ser o topo das buscas do Google na cidade de 12 milhões de habitantes. Cara, se eu conseguisse isso, eu não venderia divulgação pelo Google. Eu seria uma dedetizadora. Um clique de dedetizadora hoje custa R$ 80. Esses caras se matam por clique. Então, aqui a gente tem que deixar claro para o cara, amigão, faz o seguinte, tenta dominar o Jaguaré, tá? Eu acho que 3 clientes aí no Jaguaré já pagou seu investimento de 360, né? Aí você vai para Lapa,
aí depois você faz outro para usar, não, para bilhara, aí você faz outro, sabe? Por quê? Isso não somos nós que estamos inventando, é assim que o Google funciona e que as IAs funcionam. Se você não for muito objetivo no que você quer divulgar, você não vai ser opção nas buscas. Depósito de material de construção. Tá. Então, por que você vai aparecer se eu estou procurando material hidráulico? Então, você tem que aparecer como material hidráulico. Panos e PVCs. É assim que a procura tem que ser. Senão, não funciona. Não adianta aquela ganância do cara. Não, mas eu quero a cidade toda. Então, tá bom. Então, você faz um para cada bairro. Aí você vai ter a cidade toda. A gente dá desconto para o pacote. Você quer 50? Em vez de custar 8 mil, a gente faz para você por 12. Ah, mas eu queria um. Tá, eu também queria, só que não funciona assim. Briga com o Google, briga com o ChatGPT, muda o conceito. Mas eu vejo que a dededrinha aparece em todas, tá? Você tem um orçamento de 500 mil reais por mês? Não, né? É por isso que ele aparece em todas e você não. Dinheiro manda, meu amigo, né? Quais outros bairros você pode atender? Então, primeiro, aonde você quer começar? Quais seriam os bairros complementares? O cara coloca aqui. O que você vende? O que você vende? Não, o que vende é um depósito de material de construção. Não, 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 não. De novo, seja objetivo. Vamos focar em algo que agora, por exemplo, é isso que as pessoas vão procurar. Então, vamos falar do tubo de conexões? Então, falando do tubo de conexões da marca Tigre, da marca não sei o quê, coisas que só ele sabe, né? Afinal de contas, se o cara não conhece o negócio dele, né? Quais as principais dúvidas que as pessoas têm quando estão pensando em consumir o seu produto ou serviço? Conta aqui para nós. Normalmente a pessoa me pergunta se eu dou garantia, a pessoa me pergunta se esse cano é antifogo, a pessoa me pergunta se a minha lavagem de sofá faz mal para a saúde, se a monetização prejudica os pets, coisas que só quem tem um negócio pode responder, eu não posso responder pela pessoa. Caso seu produto ou serviço ainda não seja conhecido, diga para que ele serve. Muitas vezes, vou explicar para você, um tempo atrás, que me contratou para desenvolver um trabalho de divulgação para a patisserie dela. Vocês sabem o que é uma patisserie? Se vocês sabem, parabéns, eu não fazia a mínima ideia 10 anos atrás. Aí ela explicou. É uma espécie de padaria francesa. Falei, meu, ninguém no Brasil conhece isso. Não, eu quero, o teu trabalho tem que ser, se alguém colocar patisserie, quero ser a primeira. E fiz. Quebrou em 3 meses. Eu não tinha procura. Não tinha procura. Ninguém sabe que existe patisserie. As pessoas não vão procurar. E ainda falei para ela, põe docinho para casamento, festas e eventos. Não, o negócio é móvel. Falei, então, tá bom, então vai. Né? Se você tem um negócio físico, qual que é o seu horário de atendimento? Né? Fala um pouquinho aí como é que é. De repente você tem um local acessível, né? É um local que tem vaga de estacionamento, é um local super bem localizado, perto do ponto de ônibus. Conta para as pessoas. Quem que normalmente consome o teu produto? Todo mundo. Todo mundo? Então, todo mundo, mas então, se você vende lavagem de sofá, higienização, eu acho difícil algum cara ir atrás de lavagem de sofá. Normalmente é a esposa, né? Então, normalmente são mulheres. Você pode dar algum tipo de desconto, você pode dar algum tipo de brinde, você quer fazer uma promoção, tipo assim, você levar 2, se pagar 3, leva 2, ao contrário, né? Se comprar 2, leva 3, né? E se coloca no lugar do seu cliente. Por que ele deve escolher você ao invés do seu concorrente? Não é para falar mal.
né? Mas é para contar onde você acha que você é melhor que ele. Ah, mas eu não sou melhor que ele. Bom, mas se nem você acha que você é melhor que ele, em alguma coisa você deve ser melhor. Então você tem que ser mais barato, alguma coisa assim, né? Quais os principais cuidados que essa pessoa deve ter na hora de escolher o que compra? Então, de novo, vamos pegar um exemplo de uma detetizadora. Ah, a detetizadora tem que ter o certificado da Anvisa, os caras têm que ter, né, EPI, né, esse tipo de... Se você contratar uma detetizadora que o profissional não tem EPI, morrer na tua casa, você que vai arcar com as consequências, coisas que só o cara sabe do negócio dele. Vocês estão vendo como não é tão simples como parece quando o cara pensa no negócio? Agora, se o cara não consegue responder isso, esse cara ele não vai conseguir, né, sair do lugar, porque é aquilo, sabe? É preguiçoso, né? Aí a gente pergunta no site, se tem rede social, né, a gente pede para anexar arquivo, vídeo, esse tipo de coisa. Vocês fazem isso, quando o cara clica OK aqui, né, a gente recebe isso, a gente transforma isso, vou parar aqui, a gente transforma isso, cadê? Com tanta coisa aberta aqui que eu até me perdi. A gente transforma isso nesses, a gente chama de posts, nesses artigos, né, que dão visibilidade para o cara, não, porque alguém pesquisa no Google, sem pagar um clique, sem precisar ter site, sem precisar contratar agência de publicidade. É isso. E a gente faz isso, tem mais algumas vantagens para o cliente que facilita de vocês. A gente faz isso muito rapidamente. Quando chega aqui, no máximo em 24 horas, a gente devolve já pronto. E o cara só paga quando ele ver pronto. Precisa aprovar. Então, tira aquele medo de golpe, né? Ah, não, e se for golpe? Tá aqui, ó, você está vendo. Você está vendo. Então, é o que eu falei, vocês podem começar com, com as pessoas que vocês conhecem, a farmácia onde vocês compram, o açougue onde vocês compram, os amigos, a família, né? Normalmente são os que menos ajudam, mas, enfim, todo mundo aplaude, você fala assim, vamos comprar. Né? Mas, ou vocês podem, né, usar o próprio Google para encontrar todos os clientes. E como é que se faz isso? Então, vou pegar um dia normal aqui, tá? Vou pegar aqui vou pegar a Helenita que entrou agora ali, tá? A Helenita teve uma folguinha lá com o Bruno, toda manhã ela tem ali das 8 às 10 que ela está tranquila. Ela acorda, vai para frente do computador e vai fazer o seguinte, né? Põe uma listinha lá e pensa assim, hoje eu vou vender lá em São Bernardo do Campo, tá? Ela senta no Google e coloca assim, buffet infantil em São Bernardo do Campo. Vai aparecer um monte. Poucos na primeira página. E um monte lá para trás. Vai ter umas 30 páginas de caras que ninguém vê. Por quê? Ninguém sai da primeira página. E ela vai entrar em contato, não com esses caras da primeira página, com os outros caras. E vai se apresentar via WhatsApp, lógico, né? Tudo bom, eu sou Helenita, eu faço um trabalho, né? Eu sou mãe atípica, então eu faço um trabalho especial apoiado pelo EACHA, e a gente conseguiu uma parceria muito bacana para fazer um trabalho de aumentar sua visibilidade no Google, né, com um investimento de menos de R$ 1 por dia. Posso te mandar uma apresentação? Aí a gente vai, depois eu disponibilizo a apresentação para vocês. Né? Não, pode. Acabou. Se ela fizer isso em 10, pelo menos um vai falar assim, eu gostei, me explica um pouquinho melhor. Quanto tempo ela demora para fazer isso com 10?
20 minutos. Gente, é isso. Entrar no Google. Hoje eu vou brincar que eu sou vendedora de espaço para buffet infantil. Estou dando um exemplo de buffet infantil. Né? É o que eu falei. Academia, buffet infantil, oficina mecânica, serralheiro. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Não tem quem não precise. A Renata é terapeuta, né? Precisa. A Patrícia precisa. A Tati precisa. A Helenita com crochê. Imagine se a Helenita conseguisse vender crochê pelo Google. Helenita faz salgados. Ah, salgados? Né? Quiche, Salgados. maravilhosa a quiche Então, dela. eu vou contar uma historinha para vocês. Né? Hoje, a irmã da Milene é professora, mas antes disso, tem uns 10 anos, eu acho. Ela chegou para a Milene e falou assim, eu queria fazer geladinho. Geladinho de vinho. Põe isso por geladinho, né? Geladinho gourmet. Bem antes disso virar moda, né? Ah, não, uma rave que contratou ela para fazer, mas ela vendia doce. Você cortou a história, eu ia chegar lá. Ah, desculpa. Você cortou totalmente a história, né? Aí ela pediu ajuda para a Mirene, né? Será que isso funciona pelo Google? Eu falei, não, vamos fazer aqui para você, para te ajudar. Aí aconteceu isso. Uma rede encomendou com ela, sei lá, 5, 6 mil geladinhos. Aí ela correu, porque ela não esperava aquilo, ela ficou com medo, né? Ficou com medo. É isso, gente. Mas funcionou. Posso dar uma explanada? Claro. A ideia é o seguinte, é o que o Márcio estava explicando, eu vou dar uma resumida, né, na nossa linguagem, que a gente está fora dessa realidade, né? O que o Márcio estava falando é o quê? A empresa que não está na internet não existe, mas não é rede social. Rede social dificilmente vai gerar negócios. Então, hoje em dia, ainda as pessoas buscam pelo Google, né? E o Márcio, ele está nesse mercado desde 2009, né? Ele é especialista em negócios digitais e trabalhando com o Google. Então, ele tem uma plataforma onde a gente vai... onde tem negócios, tudo quanto é tipo de negócios dentro dessa plataforma. Então, por ele ter uma relevância alta de muitos anos, uma credibilidade dentro do Google, ele tem uma relevância pela busca orgânica. Então, a busca orgânica é o Google quem ordena quem fica nas primeiras páginas, né? Então, essa é a vantagem. Enquanto muitos pagam para estar lá no topo, por link patrocinado, que é uma coisa muito cara, ele consegue fazer esse valor anual, R$ 1 por dia, para que a pessoa tenha um negócio dela na internet e já com as normas. Ficou mudo. Travou. Tá travando? Agora voltou. Então, qual que é a ideia do negócio? É vocês oferecerem para qualquer tipo de... Pode ser um negócio caseiro, tipo a crocheteira, a quituteira em casa. Caiu, né? Não, tá Só rolando. subiu aqui minha tela. E como uma empresa de contabilidade, qualquer empresa que queira aparecer na internet. Então, a ideia é a busca orgânica, porque as pessoas vão te perguntar. Aí tem esse forms, que é o que a pessoa precisa preencher, a pessoa precisa contar sobre o seu negócio, minimamente, para que quem estiver vendo o anúncio, ela entenda tudo que a pessoa faz, e tem que ser muito rápido, que hoje essas questões de redes sociais a gente está querendo miojo, 3 minutos, né? Então, precisa ter todas as informações para que as pessoas cliquem, olhem o anúncio e realmente queiram consumir, né? É igual que ele estava falando, às vezes a pessoa é um material de construção, mas ela deixa algo muito amplo, sendo que a busca maior, vamos supor, é PVC. Então, ela deveria colocar isso. Tivemos um cliente de muitos anos atrás, onde era uma seguradora, e ele só colocou seguradora. A gente falava, mas por que você não descreve mais o que você faz? Não, eu quero assim. Ele tinha seguro de vida, saúde, não sei o que lá, e ele não colocava isso. E a gente conseguia perceber que muitas pessoas entravam, ele tinha
muita visualização, mas as pessoas não geravam negócio. Até que a gente percebeu, a gente falou para ele, olha, as pessoas estão procurando como seguro de vida, é interessante você deixar o seu anúncio com essa informação, já que você faz. Então, um anúncio bem feito é outra coisa, né? Então, diante disso, o Márcio quis, né, gentilmente fazer essa ação social junto com o EACHA, em ajudar os pais do EACHA, a família do EACHA, né, que às vezes tem irmão e tal, e repassando essa comissão, né, para o pessoal do EACHA. Né? Então, ele já fez um valor baixo para que as pessoas sejam atrativos e vocês têm um retorno legal para que consiga ter uma renda recorrente. Né? Então, a ideia é essa. Sim, pode ser para tudo quanto é tipo de profissional, desde a quituteira, ela não precisa ter CNPJ, desde que ela consiga atender, né? Ela vai colocar os dados dela, se ela não vende, vamos supor, ela vende online, um exemplo. A pessoa me liga, eu vou até o metrô e entrego para a pessoa, um exemplo. Então, ela não quer divulgar o endereço físico dela, ela não vai divulgar o endereço, entendeu? Ela vai ter todas as informações, sei lá, site, telefone, WhatsApp, e ela vai gerar a venda dela, né? Então, é isso, qualquer tipo de negócio que pode entrar. Agora, só para dar uma resumida, desculpem, o nosso termo. Pode continuar, Márcia, desculpa. Não, e nesse ponto que a Milene comentou, dos salgados, não lembro há quantos anos, a minha mais velha faz aniversário, e então, em vez de comprar salgadinho, eu falei, eu vou fazer uma permuta. Fiz uma permuta com a moça da Lapa. Né? E essa moça, 6 meses, 7 meses depois, ela me ligou e falou, dá para você tirar o anúncio? Eu falei, por quê? Ela falou, nossa, porque agora estou voltando para o Paraná, graças à quantidade de coisas que eu vendi aqui, eu consegui comprar um ponto lá. Né? Você foi uma na minha vida. Eu falei, pô, que bom, fico contente, né? Com o anúncio que era de coxinhas na Lapa. A questão toda, ele falou, por exemplo, a mulher quer entregar no metrô, né? Nós temos que ser objetivos. Ela tem sempre que pensar que estação ela pode. Eu posso atender qualquer estação. Não, não é assim. Foque em um. Foque em um. Pega as pessoas que, por exemplo, a estação Penha é próxima. Começou a vender com Penha, contrata mais um e coloca a estação Carandiru. Sabe? A Renata, eu vi que ela perguntou de psicóloga. Psicóloga pode, desde que ela foque numa dor específica. Por exemplo, atendo crianças TDAH na região de Osasco. Especificidade, isso é uma regra Google. Não dá para colocar psicólogo. Não vai aparecer nunca. Então, isso aí a gente vai orientando vocês. Né? Isso aí a gente vai reforçando, mas o trabalho, eu falei, ele é simples. O trabalho é simples. Começa, né? Já ouviu aquele papo? Começa primeiro, depois a gente, né? Começa simplesmente no início fazendo o que eu falei, né? Fala com quem vocês conhecem. Se a pessoa tem dificuldade, me chama que eu explico, eu oriento, né? Ou então comecem a fazer o que eu falei. Mandem, se apresentem, né? E falem, posso te mandar uma apresentação? Quando a pessoa fala, pô, eu queria mais detalhes. Nos primeiros eu ajudo vocês. Porque parece assustador assim, né? Mas não é. Não é. É uma coisa muito lógica. E foi o que eu falei, né? Eu não sei a dor de cada um. Então, de repente, a Helenita está querendo trocar de carro, quer fazer 8 mil por mês, a Helenita vai se dedicar a isso, né? Mas a Tati não. A Tati está com a vida feita e a Tati quer só ali, tipo, sabe, garantir a sexta-feira, então ela faz um por semana, 200 pau, para ela tá bom. Cada um sabe a sua. E esse negócio permite justamente isso, que você flui dentro do seu ritmo. Que você, eu quero fazer isso
Eu só tenho horário, eu só fico tranquilo depois das 10. Passa às 10, ninguém vai te responder na hora mesmo. 10. Entra no site do cara e manda mensagem. Faz das 10 às 11. O cara no dia seguinte responde. Né? Eu tive, um pouco antes de ir para Minas, né? Eu tive um vendedor, porque eu tenho outras coisas também, depois eu explico para vocês, né? Então, por um tempo, isso deixou de ser meu principal negócio, né? Eu criei o convênio social, que daqui a pouco tem novidade legal para vocês, mas isso é uma outra parte, a gente está aí, né? Mas enfim, né? E esse rapaz chegou para mim, na verdade, estava numa reunião com um cliente, e ele chegou para mim e falou assim, pô, ouvi vocês conversando, cara, posso trabalhar para você? Ah, pode, né? Esse cara estava numa situação de dar pena, tá? Era aquele negócio de cortar água da Sabesp, e o cara teve que pegar com o vizinho, fazer gato da Eletropaulo, né? O cara estava numa situação assim, tinha 2 filhos pequenos. Esse cara trabalhou comigo, acho que quase 2 anos. Né? Trabalhava muito. Ele era um excelente vendedor, né? E ele era vendedor das antigas, ele batia de porta em porta. Então, de manhã, às vezes, eu conversava com ele estava no Tremembé, aí à noite ele estava em Paineiros. Falava, rapaz, né? Às vezes ele chegou a tirar 12 mil reais líquidos. Infelizmente, a ganância humana é uma desgraça, né? Ele meteu os pés pelas mãos, ele vendeu e não entregou, eu tive que depois entregar. E óbvio que não quero mais nem papo com o cara, tipo, o cara do negócio, não posso a mínima ideia de onde o cara esteja, nem quero saber, né? É algo que Porque, dá bom, para fazer pelo WhatsApp, né, Márcio? É mais tranquilo para elas, né? sim, né? É para fazer pelo WhatsApp, eu não tenho expectativa de vocês Exatamente. é para fazer pelo WhatsApp. Foi o que eu agora aqui é quantidade. Né? É tipo assim, pô, vou mandar 10 mensagens, um vai me responder. Pronto, acabou, mandou as 10 mensagens, deixa. Um vai me responder. Se um me responder e eu fechar, faturei 200 pau. E com Pix, pagamento é na hora. O cliente pagou, vocês recebem. Aliás, desculpa, as mudanças de legislação, vocês recebem e nos repassam. Tá? Vocês recebem e nos repassam. Então, vocês vão receber 360 e vão mandar 160 para o EACHA. Então, quer dizer, não, né? Então, era isso, gente. Eu sei que eu acho que a gente pode abrir uma sessãozinha de perguntas e respostas, se vocês quiserem, bem rápido, né? Porque aí depois eu mando uma apresentação para quem quiser, né? E a gente conversa um pouquinho mais, mas não tem mistério. Alguém quer perguntar alguma coisa? O legal é continuar lá, só no grupo agora, para a gente não ficar misturando lá com o EACHA, só no grupo de quem resolveu entrar, quem não quiser sai também tranquilo. Sim. Durante a negociação, já estou aqui me imaginando como vendedora. A pessoa vai pagar os 360 ou no Pix, ou no cartão de crédito, ou não. Sim, Enfim, vai dar uma abertura aí na forma de pagamento. sim. E porque, de repente, a pessoa não tem 360 para pagar de uma só vez. Se for no cartão, vai parcelar para esse cliente. Ok? Sim, sim. Tá. A gente E a facilita. forma. Sim, Pode falar. fala. Não, Existe a facilidade para fazer o pagamento. Tá. existe. E outra curiosidade aqui eu estou pensando já nas pessoas que eu conheço, mas também já estou pensando além. Na hora que eu vou fazer a pesquisa, para o pessoal que eu vou focar nessa questão da venda, qual é a melhor forma? Você falou, acho que você chegou a falar e eu não me atinei. Então, imaginar que você acordou hoje, você, tipo assim, foi lá na sua listinha de negócios, né? E você falou assim, eu vou começar hoje com oficina mecânica, né?
Você vai entrar no certo. Google e vai colocar oficina mecânica de Ah, BMW, tá. né? Vai aparecer um monte. Você vai pegar aquelas, vai aparecer 5 na primeira página, 50 lá para trás. Você E pula a aí primeira eu página, faço os contatos. exato. Porque os caras que estão na ponta não precisam. Quem precisa é quem não está. E aí você faz o contato. A Agora eu vou ideia colocar, dessa vez. Ah, agora eu vou colocar oficina Jaguar, oficina na Lapa, oficina no Tucuruvi, oficina, entendeu? Você vai colocando, sim, porque você sempre se coloca no lugar, né, do consumidor. E o consumidor precisa de tudo, né? O consumidor precisa. Encanador aqui na Vila Leopoldina. E aí você vai colocando, e aqueles que estão mal posicionados, você vai ofertar a eles a possibilidade de estar bem posicionados. entendi. E aí a ideia inicial é fazer o contato pelo WhatsApp. Sim, WhatsApp, aí o cara pode pedir para você, me manda uma apresentação via e-mail. Aí você manda a apresentação via Ok, e-mail. Mas normalmente o cara fala, então manda a apresentação aqui. Você vai, depois eu passo a apresentação lá no grupo, para quem for ficar, né? Que vocês vão ver que ela quase que se vende sozinha. Aí vai ter gente que vai ignorar e vai ter gente que vai falar assim, pô, gostei, me explica melhor isso. No começo, vocês dão uma patinadinha e eu ajudo vocês, né? Ah, peraí que eu vou, tipo, enfim, fiquem tranquilas. A Mirene, de repente, até pode também, se ela tiver com um tempinho, dar uma dica ou outra. A Mirene manja muito disso, ela não quis falar, mas, né? Ela vendia muito bem isso, muito bem mesmo. Que saudades, né? Precisava correr Olha lá, atrás de doido para me recontratar. volte. Saudades, você viu? mim. Não era baratinho assim, não, hein, gente? Não era baratinho assim, não, hein? Era bem mais Nossa, caro. ele não era nem louco de fazer esse valor na minha época. Eu não vendia por valor barato. É sério, eu não vendia Acredito. porque eu sei o quanto que a plataforma tem valor, entendeu? É muito, muito legal o trabalho do marketing digital, é muitos anos a gente fazendo isso, entendeu? Sim. Aí nessa apresentação relata toda essa história, né, da sua Sim, carreira e tal. E tem os exemplos, né? Tem um monte de exemplo. O cara vê no Google. Vocês não vão fazer promessas, vocês vão fazer exemplo. Né? Vocês vão falar, clica aí, ó. Tá vendo esse cara? Tá vendo o valor mais? Tá vendo algum site dele, alguma coisa assim? Não. Se não fosse a gente, ele não existia. Coloca aí Isso é tal coisa. importante. Né? Aí às vezes os caras falam, então coloca aí, vamos supor que você está falando com um buffet infantil em Santo André. Coloca aí buffet infantil em Santo André. Não, se eu estou falando com você é porque eu não tenho buffet infantil em Santo André. Se eu tivesse, eu não estaria falando com você. Eu estou te mostrando o que eu tenho e o que eu posso fazer com você. Né? Se eu tivesse você, para que eu ia estar falando? Né? Claro. Então é isso. E nessa apresentação, esses detalhes, vai estar esses exemplos. Assim, para mim, Alguns, nível né? de implementação, alguns. Tá, Alguns. perfeito. Para entender como funciona. Né? a Então, Renata levantou a mão. A Renata. Oi, Renato. Oi, boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Oi. Uma pergunta, Márcio. Eu pago esse valor de 360 para o Google e pago a sua assessoria também? Ou é um valor de 360 só? Como? É só 360 e mais nada. Tá. 360 acabou. Entendeu? Você não paga mais nada. Tá, entendi. Obrigada. Você vai pagar depois de um ano, se você quiser renovar. Você vai pagar 360. Entendi. Obrigada. Um exemplo, a Helenita, por exemplo. A Helenita recebeu uma proposta, né, Helenita, de uns amigos, né, para fazer... Tira seu microfone aí, destrava o microfone para a gente te ouvir. Para você poder indicar clientes num escritório de contabilidade, não é isso?
Consegue destravar o microfone dela, Márcio? É só apertar no microfone, Helenita. Eu também acho que eu não consigo. Aí é só ela mesmo. Você consegue travar. Então, só travar, tirar, não? Não. Não consigo. Então, tipo assim, a Helenita, ela recebeu uma proposta de uns amigos para que ela indicasse clientes e eles dariam para contabilidade e ela receberia uma comissão. Então, ela pode inverter isso, ela continua indicando pessoas para os amigos, né, Helenita, como para fazer contabilidade nesse escritório, mas os seus amigos podem indicar os clientes dele para você fazer o anúncio deles e você vai ganhar sua comissão muito boa. Entendeu? Você pode fazer esse tipo de parceria. Você está vendo o microfone na telinha? Tem um microfone? Clica nele para ele destravar. Aí você põe na câmera, do lado do microfone. Do lado do microfone, da câmera. Do lado, Helenita, do lado da câmera, na câmerazinha, tem um microfonezinho. Charlotte cantando. Eu vi a Charlotte cantando. Ela Conheço essa voz. Tá vendo? Tem um microfoninho, tem a câmera, você clica em cima do microfone. A Helenita, a gente vai ter que fazer leitura labial hoje. Se ela digitar. Pode ser também, Helene, se você quiser digitar. Se alguém mais tiver pergunta enquanto ela digita, aí se alguém mais tiver pergunta... Tem, Tati, pergunta? Apresentação, etc e tal, você vai enviar a partir de quando, Márcio? Na segunda-feira, já no grupo, eu vou entender que quem ficou no grupo tem interesse em prosseguir. Então, eu vou começar a mandar algum material lá para apoio de vocês, entendeu? Tá. É isso. Então, o que eu vou pedir? Quem não tiver interesse, gente, tranquilo, super de boa, é só sair, tá? Aqui não tem... Aqui é Corinthians, aqui não tem esse negócio de, ai, puxa, por quê? Tá, pode falar, Tati. Quando a gente começa? Segunda. Segunda você já começa. Sabe? Já é o que eu falei. Tem uma menina que trabalha para mim, chama Larissa, né? Eu não conheço ela pessoalmente, eu nem me lembro como é que ela chegou até mim. Mas, enfim, né? E é muito interessante. Hoje não aconteceu isso, mas normalmente às sextas-feiras a Mirene sabe, né? Dá 5 horas da tarde, eu falo aqui, ó, Larissa mandou 3. Eu acho que ela vai passear com o filho, com o marido no final de semana, sei lá o que ela dá um gás, né? E aí, tipo assim, ela vai no ritmo dela, tá tudo tranquilo. Cada um vai no seu ritmo, foi o que eu falei, sabe? Se de repente a Patrícia quer colocar mais gente para ajudar, pô, legal, né? A Tati quer fazer um por sexta-feira, tranquilo também. Cada um define o que quer. Eu vou ajudá-las igualmente. Então, quem ficar no grupo, eu vou entender que está... Que tem interesse. E quem não quiser, gente, sem problema nenhum, a gente continua se encontrando aqui no EACHA. Ó, por mim, eu encerrei, porque acho que é a 8ª reunião que eu faço hoje, mesmo online, vai cansando. A planta está até murchinha ali, né? Não estou brincando, essa planta é um efeito. Né? Esses dias eu fui fazer uma reunião, o cara tinha o mesmo efeito que o meu. Eu falei, vou te falar, hein? Né? Mas não parece, né? Esse efeito até que é um efeito que até parece. Até a menina falou assim, nossa, ele arrumou o escritório dele, né? Se eu tirar o efeito aqui, ela... Eu tinha colocado esse efeito aqui. Aí eu falei, vou deixar o real mesmo, a bagunça. Esse efeito, né? Aí eu não deixei, que senão a Mirene vem. Ela vai querer que eu arrume agora, antes da reunião de amanhã. Então, eu vou ver que ele não arrumou nada, eu vou ter que ir lá atrás. Oi, Lelita, não conseguiu apertar o microfone? Não tem ninguém lá com ela, será? Quer mandar o áudio aqui no WhatsApp? Não dá, né?
Ah, boa ideia. Ela pode mandar pelo WhatsApp. Quer mandar um áudio no WhatsApp? Gente, deixo vocês agora à vontade aí, tá? Então, só recapitulando, segunda-feira de manhã eu já mando algumas coisas para vocês. Quem estiver no grupo, Perfeito. segue por ali a conversa, tá? Qualquer dúvida pode me perguntar por ali, às vezes eu demoro para responder, mas normalmente eu sou muito rápido, tá? Coloquem as dúvidas, por favor, no grupo, porque com certeza a dúvida de uma é de todas, né? Eu tenho outros grupos e as pessoas às vezes insistem em me chamar no privado. E aí eu falo, Paulo, meu, eu falei para você, agora eu vou jogar lá no grupo para que as pessoas saibam o que eu falei para você. Era mais fácil ter ido pelo grupo, né? Então, o único que tem obrigação de entender disso aqui sou eu. Só. E a Milene, que ela está escondendo o olho. Mas... Ah, a Helenita apareceu aí. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu falar, então, eu perdi, gente, desculpa, eu perdi o início, então depois eu vou querer ver mais detalhes, tá? Mais detalhes, assim, não deu para mim, o som também estava um pouco baixo, não estava ouvindo direito, mas eu me interessei também. A Milene gravou, tá? Então a gente vai disponibilizar lá também a reunião. Mas foi o que eu falei, fiquem no grupo, tá? E a gente vai alimentando vocês, vai apoiando vocês. É só uma questão de querer começar, tá? A você fazer outra pergunta. Agora deixa a mãozinha levantada, não sei. Não, eu assim, não entendi todo, não peguei desde o início, né, para saber o processo. Eu sei que pegar captação é como se fosse captação de clientes, né, para o Google, então, né? É esse o mais ou menos o Você vai ver trabalho. minha apresentação. É mais fácil que isso, é mais fácil do que parece. Tá bom? Gente, eu tô indo, tá? A Milene segue. A gente gravou e o Márcio vai disponibilizar lá no grupo para assistir. Legal. Aí dá Mas para você assistir, não né? perdeu muita coisa, não. Você entrou um pouquinho na sequência já. Mas o som para mim estava baixo. O som para mim estava Aí baixo. você assiste do início um pouquinho só, aí você recapitula, tá bom? A gente vai mandar. Beleza. Gente, Mas nenhuma dúvida, né? Até que o Bruno me ajudou aqui, ficou quietinho aqui comigo na sala. Tá bom. Né? Mas eu achei legal que vai ser pelo WhatsApp, então dá para a gente conversar bastante por lá também, né? Isso. Então tá jóia. Tem um grupo, né? Beleza. Muito bom. Então gente, boa noite. podemos encerrar. Tá jóia. Aí encerra, só para encerrar, como a gente desliga alguma coisa. Vai desligar no vermelhinho normal, tá bom, gente? Bom final de semana. Então tá. Até amanhã no encontro, amanhã do EACHA. Eu não confirmei presença, porque amanhã eu não trabalho, mas eu tenho um compromisso. Não, tranquilo. Se puder, pode vir, será bem-vinda, tá bom? Obrigada. Um abraço Bom em final de todos. semana. Ó, quem chegou? Ó, quem tá aí? O Bruno está aqui quietinho. E obrigada pela oportunidade, viu, Marcos? Tchau, beijos. Tchau, Bruno. Oi, Tchau, Bruno. Bruno. Manda beijo. Oi, Bruno! Tchau. Manda beijo. Manda beijão, ó. Tchau. Tchau, bom final de semana, Tchau. gente. Tchau, Beijo. gente. Até. Até amanhã. Até amanhã. Até. Tchau. Tchau. Aperta o vermelho aqui, ó, para desligar. Oi? Muito bem.